Esse aqui é o seu manual para você que tem muito cancelamentos. Você que é da área da beleza, presta consultoria, faz algum tipo de serviço e recebe 10, 15 minutos a ligação do seu cliente querendo cancelar, querendo reagendar. Esse aqui é o manual, fica aí que eu vou te explicar como você consegue diminuir essa taxa ou até não ter mais. Cancelamento em cima da hora, cliente que esquece ou até que não dá satisfação, como eu falei bem no início, você tem aquela sensação de que tudo está bagunçado e sem controle. Acha até que é a falta de cliente, mas na verdade é uma falta de processo. E para muitas pessoas aí deve estar aí revirando os olhos, pensando: nossa, eu vou ter que agora aprender um processo para diminuir essa taxa de cancelamento. Não, você não vai precisar aprender, porque na verdade tudo isso já está estruturado dentro de um sistema para que você possa apenas seguir todo o fluxo. Isso ficou muito claro para mim quando eu fui na profissional, que eu tenho o costume de fazer os cílios, e ela no meu atendimento recebeu umas 3 a 4 ligações e todas de cancelamento. Ela recebia a ligação, parava um pouco, 10 minutos depois recebia outra ligação, parava um pouco, todas de cancelamento em cima da hora, 10, 15 minutos depois, antes, na verdade, e dava para ver aquela cara de preocupada, aquela cara de frustrada primeiro, porque é um horário que fica vazio, é um cliente que deixou de ir, é um dinheiro que você deixou de ganhar. Isso a gente sabe que compromete numa organização, compromete na sua agenda, compromete no seu faturamento do dia, compromete no faturamento do mês. E a gente sabe, para quem trabalha com o público, que depende do compromisso do público, fica difícil a gente só contar com a palavra. Nós passamos um tempo acreditando que devemos dar conta de tudo. Desde criança, na verdade, quando a gente começa na escola, quando a gente vai para a faculdade, com várias matérias que a gente se identifica e que outras não, que a gente não se identifica, mas a gente passa a vida tentando e fazendo dar conta de tudo. Mas imagina só, se já naquela época a gente tivesse alguns facilitadores para que a gente possa focar e ser bom só apenas no que a gente tem o talento. Quando a gente começa a empreender, é natural, é super normal que a gente comece fazendo tudo, que a gente comece sendo recepcionista, atendendo ligação, fazendo o próprio serviço, né? Então que a gente faça um rodízio ali entre várias funções. Mas a partir do momento que as pessoas começam a fazer um certo dinheiro, ou até mesmo a partir do momento que a gente começa a ter mais clientes, fica difícil da gente dar conta de tudo. Enquanto é pouco, o cliente é muito bom. Tudo bem, a gente fica incomodado porque tem poucos clientes que a gente está atendendo, mas todo mundo começa assim, tá, gente? São poucas as pessoas que começam lá em cima já. Mas quando aumenta a taxa de cliente e que a gente não se dá conta de que precisamos de um facilitador, é quando a gente começa a perder os clientes. É quando passa o dia e você percebeu que cancelaram 2, 3 clientes, reagendaram mais 3 e no final do dia que você deveria ter feito uns 300, 400, 500 reais, você fez 100. E aí, como eu disse, você começa a pensar que é falta de cliente e começa a olhar aquela profissional que você acredita que está dando conta de tudo, onde na verdade ela tem toda uma estrutura trabalhando para ela. Ela não dá conta de tudo, mas ela tem um processo dentro da empresa dela, dentro da empresa dela, que ela implementou e que hoje faz com que ela só preste atenção no cliente dela, que ela só tenha o foco onde ela é boa. E a gente fica se comparando, não sabe que por trás, nos bastidores, ela já passou por isso e viu que a melhor coisa foi implementar um sistema onde tem um processo para todas essas etapas e que você só se concentre naquilo que você precisa fazer, que é fazer dinheiro, que é ganhar dinheiro. E com tudo estruturado, aquela profissional, ela tem mais previsibilidade, ela tem mais organização e é por isso que ela está ali na frente do celular mostrando o trabalho dela, que ela tem tempo de mostrar e fazer a propaganda, vamos dizer assim, do serviço dela, do atendimento dela que ela faz, porque ela já entendeu e já implementou o sistema que faz com que ela tenha liberdade. Liberdade para que você foque em outras coisas que você é melhor, foque em outras coisas que o seu talento faz você ganhar dinheiro.
E para você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você já tem cliente. O que falta mesmo é uma estrutura para sustentar isso. E foi daqui que surgiu o Orlina, um sistema inteligente que serve para que você fique livre do operacional. Chega a dar um alívio, né? Ele concentra os seus agendamentos em um único lugar. Ele define horários, ele bloqueia a agenda, ele consegue reagendar, ele consegue entrar em contato e reativar algum cliente. Ele consegue fazer o que todo mundo ama, mas que é a coisa mais difícil de ter, é uma rotina. E aqui ele faz uma rotina dos seus horários, ele faz uma estrutura, ele tem um processo. Você já saiu da fase da eu presa? Ele consegue cadastrar profissionais, você consegue destinar para quem vai e quem vai atender o quê, ele consegue bloquear, ele não faz aquele choque de agenda, tudo organizado para um bom empreendedor de paz. E uma coisa que eu digo assim que é maravilhoso, que dá aquela sensação de paz, é que você sai totalmente do celular, sai totalmente das ligações, de estar ligada no WhatsApp, porque ele faz todo o seu atendimento. Ele agenda e já está sincronizado com o sistema, porque não é só, gente, acho que algumas pessoas podem se confundir e achar que ele é só aquele boot, vamos dizer assim, que fica no WhatsApp, que depois você vai ver lá, ou ele manda por e-mail. Não, ele está no WhatsApp e ele está sincronizando com o sistema, ele está sincronizado com as notificações, porque a cada agendamento, reagendamento, a cada contato, você recebe notificações, porque ele é um aplicativo. Então, você consegue ter o controle que um empresário, que um profissional precisa. E ele não só facilita para você para o primeiro atendimento com o cliente, essa recepção, esse contato rápido, esse agendamento, não. Porque às vezes a gente fica pensando, tá, eu vou pegar esse sistema, eu vou me cadastrar e, nossa, eu vou ter que aprender tudo do sistema para fazer com que ande, vai ser outro trabalho. Não. Assim que você se cadastra no sistema, no Orlina, você já recebe uma mensagem do assistente dizendo que já fez o cadastro, já cadastrou o link para você deixar no Instagram, aquele link que os clientes clicam e já fazem o agendamento, ele já cadastra para você. Caso você não queira aprender como mexer no Orlina, como saber onde cadastra, é só você mandar comandos. É muito bom, porque você fala com o assistente e faz assim, por exemplo, agendar corte de cabelo e mechas para o profissional Antônio amanhã às 9 horas. Se você manda isso, ele automaticamente no seu perfil da empresa ou seu perfil profissional, ele vai cadastrar tudo aquilo que você falou. Então você não precisa aprender. Isso para mim é o prêmio desse Orlina. Você faz comandos como se estivesse em outra inteligência artificial, mas que uma que esteja funcionando para você, para o seu negócio. Sabe uma coisa bacana também que eu acho que o Orlina tem? É que ele consegue reativar clientes. E vamos dizer que você atendeu um cliente hoje de um corte masculino ou de uma unha, por exemplo. Daqui a 15, 20 dias, essa pessoa vai precisar fazer um corte de novo, fazer a unha de novo. E ele já reativa esse cliente, ele já entra em contato, você não precisa nem se preocupar. Ele manda uma mensagem para aquele cliente falando que já faz 20 dias que você foi no salão, se você quer reagendar um novo corte de cabelo, uma nova unha, ou seja, ele serve como um CRM que você precisa ter aquele controle de clientes, reativar. Aquele cliente, por exemplo, que entrou em contato que não tinha agenda para aquele dia específico, e às vezes tem uma vaga, e vai lá e entra em contato com aquele cliente. Então ele tem todo o controle, toda aquela preocupação operacional você não vai ter mais. E isso, gente, já é nível empresa, sabe? Você começa a ter o controle do seu faturamento. Você começa a ter aumento, porque esse CRM que faz com que você se despreocupe, que ele vá reativando aqueles seus clientes já cadastrados, é coisa de empresa, tá? Você quer empresa, você quer um profissional, você já se senta assim no nível prêmio. E tendo essa sensação aí de nível prêmio, tem um plus maravilhoso. No começo do dia, você recebe uma mensagem do assistente falando quantos atendimentos você tem para hoje já. E no final do dia, você recebe outra mensagem do assistente dizendo que tiveram tantos atendimentos, tantos reagendamentos, que o faturamento do dia foi isso e que o faturamento do mês tá em isso. É massa, né? E é exatamente aqui, com essas informações, que você deixa de trabalhar no escuro e você começa a trabalhar com dados que o seu negócio tem e está explícito para você. Outra coisa legal é que você consegue treinar o assistente do Orlina. Então, as regras do seu negócio, como o assistente fala com os seus clientes, a cordialidade,
tudo isso você consegue treinar o assistente do Orlina. E é através do Orlina que você consegue começar e ter aquela sensação de uma estrutura profissional. Porque quando existe um processo, existe compromisso, existe profissionalismo, existe previsibilidade e tudo isso, não só você tem aquela sensação que está começando a andar, que tem um ar mais profissional, como o seu cliente também. A previsibilidade para ele é importante porque dá mais confiança. E com tudo isso funcionando, a gente volta para o tema do começo desse vídeo, que não era cliente que estava faltando para você. O que estava faltando era estrutura, o que estava faltando era processo, um sistema que implementasse a rotina da sua empresa. Então, se você faz tudo no manual, atende cliente o dia inteiro, faz tudo no improviso, talvez o próximo passo não seja trabalhar mais, seja estruturar melhor o seu negócio. Porque você sabe disso, você sabe que existe teto no que você faz. Não tem braço que atenda você, por exemplo, antes das 6 horas, 7 horas da manhã e depois das 20 ou de madrugada. Não tem braço que vá suprir essa necessidade com qualidade. E acredite, tem cliente que vai entrar fora do horário comercial, que como você, no horário normal, estava trabalhando e que não teve tempo de entrar em contato com você. E muitas vezes esse cliente que está procurando um serviço, um atendimento, uma consultoria, que vai entrar em contato às 10 horas da noite, que vai entrar em contato às 2 horas da manhã, ele vai receber aquela mensagem. Não estamos trabalhando no momento, mas assim que voltarmos, vamos fazer o seu atendimento o mais breve possível. E daí você perde o cliente. Isso é dado. Você perde o cliente quando ele recebe essa mensagem. Ele vai procurar o seu concorrente. E quem é aquele concorrente? Aquela profissional que você está se comparando. Aquela que já tem uma estrutura implementada, que tem um sistema implementado na sua empresa, que vai atender, que vai fazer o agendamento, que vai tirar todas as dúvidas do seu serviço. Bom, eu acredito que já falei tudo sobre o Orlina para vocês. Qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo nos comentários e eu vou deixar aqui o link abaixo para você se cadastrar e testar. Eu tenho certeza que você que está precisando, que você que tem cancelamento o dia todo, que tem 10 clientes na sua agenda, mas que só atende 3, vai adorar o Orlina. E olha, adoramos sugestões. Aquela função que você tem necessidade, mas que não tem no Orlina, a gente implementa para você assim, ó, feito tantos, no estalar de dedos. Inclusive, várias funções foram implementadas por sugestões dos usuários. Então se cadastra, testa e vem me dizer o que achou. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Fui!